Wilson, Oi. acabamos de receber essa amostra aqui. O que é essa amostra? Isso aqui chegou aqui no laboratório identificado como concentrado de vanádio. Mas para fazer um ataque ácido nessa amostra é complicado, é difícil de abrir. É uma amostra muito refratária. Muito refratária, muito difícil de abrir. O que poderíamos fazer no lugar de um ataque ácido? Eu acho que o melhor método é fazer fusão, não é? Uma fusão. Então, o que seria uma fusão? Então, uma fusão, até onde eu sei, é um processo de decomposição de materiais inorgânicos e difícil de solução, como eu acredito que seja o caso dessa amostra de concentrado de vanádio, não é isso? Eu acredito que sim. Nós poderíamos usar um fundente para baixar o ponto de fusão? Isso. E normalmente são usados como fundentes, carbonatos e basicamente boratos de lítio, não é verdade? Isso, eu acho mais fácil trabalhar com tetraborato de lítio. Tá. Certo? Pode ser? Pode ser. Então, hoje vamos apresentar aqui o método de abertura de dissolução de amostra, utilizando um processo de fusão, que é um processo de decomposição de materiais inorgânicos de difícil dissolução, como é o caso do concentrado de vanádio e de outras amostras também, como por exemplo, até sedimento, solo, nós usamos abrir com fusão, tá certo? Nós podemos abrir, por exemplo, tantalita, columbita, que são amostras muito refratárias, muito difíceis de solubilizar, e a gente consegue fazer. E quais são as etapas do processo de fusão? Então, nós inicialmente temos a pesagem, né? Nós vamos pesar um fundente, que é o tetraborato de lítio. Depois nós vamos pesar a amostra numa balança de precisão e homogeneizar. E logo em seguida nós já vamos colocar numa mufla e depois tirar dessa mufla, esperar esfriar, fazer a solubilização do bolo da fusão e transferir para um balão e já pode caminhar para análise. Esse é o processo. Agora uma pergunta importante é qual a proporção de fundente à amostra que é considerada ideal para uma fusão? Isso realmente é importante. Quando você tem altos teores, no caso, por exemplo, aqui vai ser o vanádio. Então, se for fazer análise de vanádio, você pode pegar em torno de 0,1 grama e colocar num balão de 250, de 500, de 100 mililitros, né? Quando você vai fazer análise de baixos teores, por exemplo, no nosso caso aqui da CENEM, nós fazemos análise de urânio, de tório, né? Então, nós podemos pegar até uma massa maior, dependendo da técnica que você vai usar de análise, né? Então, pode ser uma técnica colorimétrica, pode ser uma técnica por ICP óptico, por ICP-MS, que eu acho que vai ser o caso, não é isso? Então, se for por ICP-MS, uma massa pequena, 0,1 grama. E 1 grama do fundente. Então a proporção de 1 para 10, né? 1 para 10, mais ou menos. Tá. Bom? Lembrando que assim, a fusão ela é uma técnica um pouco mais trabalhosa que a digestão ácida direta, né? Porque ela envolve outros reagentes, ela envolve um trabalho laboratorial um pouco mais intensivo, né? Sim. Uma técnica importante, fundamental. Trabalho com temperaturas elevadas, né? A questão da segurança é importante quando a gente trabalha com as fusões. E outro ponto importante para deixar bem claro é que se existe uma desvantagem na fusão é que ela aumenta o teor da concentração salina da solução que você obtém no final. Sim, mas eu acho que para isso você já tem uma saída, né? Que como você vai usar o aparelho de CPMS, qual é o mínimo o máximo que você pode ter de concentração salina? O teor total de sólidos dissolvidos totais para a técnica de CPMS é 0,1%, enquanto outras técnicas como ICP, 1%, absorção atômica, acho que é em torno de 5%, então isso acaba sendo um limitador e é uma das desvantagens da técnica. Embora, como você comentou no início da nossa conversa aqui, materiais de difícil dissolução, não existe outra saída, a gente tem que conviver com a fusão. E mesmo assim eu acho que você ainda vai ficar tranquilo, porque eu vou pesar 0,1 grama de amostra e 1 grama de fundente. Então a somatória vai dar 1,1 gramas para 100. Sim. Depois você ainda vai ter que fazer uma diluição, então deve ficar dentro do 0,1%. Não, fica dentro da faixa porque a técnica é muito sensível. Né? Então é tranquilo. Então é tranquilo, mas então agora vamos demonstrar. O Wilson vai começar então com a pesagem da amostra e fundente, mistura, para que depois a gente vá para a etapa 2, que seria o aquecimento, a fusão em si, na mufla 900 graus, e depois a dissolução da massa fundida, utilizando ácidos com aquecimento em chapa. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar? Então vamos.
Bem, pessoal, esse sal é o tetraborato de lítio. Eu tiro dali e passo para cá, que fica mais fácil para pesar e não contamina todo o sal que fica lá, ok? Eu vou pesar 1 grama desse sal, aproximadamente. Então tá. Eu já pesei 1 grama do fundente e agora eu vou pesar 0,1 grama, em torno de 0,1 grama da amostra em cima do fundente. Bem, então a massa do fundente está dentro do cadinho, eu pesei numa balança com precisão de 2 casas após a vírgula e agora eu vou usar uma balança de precisão de 4 casas após a vírgula da massa da amostra. Por quê? Porque é essa massa que vai ser usada no cálculo do resultado final. Então foi pesada uma massa de 0,1021 gramas, que é próximo de 0,1. Agora eu vou fazer uma mistura do fundente com a amostra dentro do cadinho. E agora nós vamos fazer a fusão da amostra num forno a 1000 graus. Vamos lá? Bem, gente, então agora nós vamos fazer a fusão, que seria o quê? Colocar o cadinho dentro de uma mufla. Essa fusão, ela pode ser feita de 900 graus até 1000 graus. Como é uma amostra de concentrado de vanádio, nós vamos usar uma temperatura de 1000 graus, certo? Então vamos lá. E agora nós vamos esperar em torno de 15 minutos para poder dar uma olhada, ver se a amostra já foi fundida. Bem, gente, então passados 15 minutos, nós vamos retirar o cadinho agora, que já deve ter fundido a amostra, mas nós vamos verificar, né, para confirmar. Aí eu dou uma olhadinha dentro dele para ver se fundiu. Já está fundida a amostra. E agora eu vou deixar ele esfriar até a temperatura ambiente. Em seguida nós vamos fazer a solubilização desse bolo da fusão, que muitos chamam também de massa fundida. Ok? Vamos esperar agora uns minutinhos para esfriar a amostra. Muito bem, pessoal. Então a amostra já foi fundida, o cadinho já está frio. Então, nós vamos agora fazer a solubilização da massa fundida, bolo de fusão. E eu vou colocar o cadinho dentro desse becker. É um becker de 150 mililitros, que vai conter água. Já vai conter água dentro do becker. Vou limpar o cadinho, porque eu tirei de dentro de uma mufla. E mufla é um forno comum de laboratório, todo mundo usa, a gente não sabe se ele está limpo ou não, né? Uma limpadinha, coloco o cadinho dentro da água, coloco uma barra magnética dentro do cadinho, que é para facilitar a solubilização. Depois eu vou colocar 20 mililitros de ácido nítrico 1:1 dentro do cadinho. Dá uma sopradinha.
E agora sim, coloca o cadinho sobre a chapa, liga a agitação para ajudar na solubilização. Essa chapa vai estar com uma temperatura entre 250 a 300 graus mais ou menos. Estou trabalhando em torno de 265 a 270 e deixo tampado o cadinho até solubilizar toda a massa fundida. Isso deve demorar aí em torno de 10 a 15 minutos também, é um pouco demorado. Então, vamos esperar. O que você está fazendo aí? Adicionando mais água, que estava baixando muito o volume. Bem, então já esperamos uns 15 minutos mais ou menos para dissolver a massa fundida com ácido nítrico. Agora eu vou retirar de cima do aquecimento e vou fazer a lavagem do cadinho para dentro do becker. Fora do becker tem água destilada só. Dentro do becker tem a massa fundida, já dissolvida em ácido nítrico. Então eu vou lavar o vidro de relógio, vou tirar o cadinho virando a solução para dentro do becker, lavar o cadinho por fora e agora eu vou lavar o cadinho por dentro, que é onde estava a amostra. Só para vocês terem ideia, o cadinho já está totalmente limpo, né? Esse líquido que está dentro dele é a água que eu usei para lavar, né? Pode tirar o bastão de vidro, dar uma lavadinha em volta do becker, dá uma agitadinha só nessa solução. E agora nós vamos esperar esfriar a amostra, chegar em temperatura ambiente, para poder fazer a transferência para um balão de 100 mililitros. Esse volume também é variável, pode ser de 100, 50, 250, qualquer balão que você quiser transferir, tá bom? Então eu já vou levar ele para a bancada, para deixar ele esfriar. Bem, então após o resfriamento da amostra, eu vou fazer a transferência dela para o volume escolhido, no caso de um balão de 100 mililitros. Então, você transfere normalmente, né, quantitativamente, lava o becker, lava a barra magnética que nós apelidamos de peixinho. Dá uma agitadinha para igualar as densidades das soluções, da água e da solução que foi dissolvida em ácido nítrico, e já pode avolumar. O que é avolumar? É completar até o menisco. Aí é só agitar. Depois dessa agitação, a sua solução fica homogênea e já pode ir para a análise. Tá aí, chefe. Resolvido o seu problema. Então aqui temos o concentrado de vanádio solubilizado. Como vocês podem verificar, é uma solução perfeitamente límpida. Então aqui ela está apta para qualquer técnica de análise espectroscópica, como é o caso do ICP-MS, o caso do ICP óptico ou mesmo absorção atômica. Então as técnicas de fusão, como a gente executou aqui, Wilson, a gente gastou no total 15 minutos de mufla, 15 minutos de dissolução na massa fundida, mais algo em torno de 10 minutos de preparação de amostra. Sim. Não é isso? E um tempo para resfriamento aí de mais ou menos uns 15, 20 minutos também. Não foi aí por volta de, exagerando um pouco, em torno de 1 hora você consegue já ter a amostra
pronta para análise, um pouco menos. Então, assim, é um método, como a gente viu, usa materiais relativamente simples, né? A gente tem o cadinho de platina, que é um pouco mais caro, e a gente não abordou nesse vídeo, mas existem alguns cuidados com a platina. Sim. Ela tem que estar perfeitamente límpida. Depois dessa fusão, o ideal é deixá-la num banho, a descontaminação em ácido nítrico 20% a quente. Ácido nítrico 20% a quente. Ferver ácido nítrico 20% a quente, deixar em torno ali de meia hora. Isso. E, se for o caso, fazer aquela descontaminação mais pesada com... Uma fusão com bisulfato de potássio, ou bisulfato de potássio. De potássio, que já foi abordado também, sim, né? Já foi apresentado esse método. Mas resulta realmente numa solução límpida. A desvantagem, como foi citada no início desse vídeo, está no teor de sólidos dissolvidos, que acaba sendo um pouco mais alto, a manipulação da amostra, que é relativamente intensa, então há necessidade que todos esses materiais sejam descontaminados, então a água tem que ser de alta pureza. Aqui no laboratório a gente trabalha com ácidos destilados, isso também é fundamental. O fundente é importante que ele seja de uma boa procedência. Boa procedência. Não é? Mas o que a gente tem observado nos últimos anos é um certo esquecimento desta técnica de fusão, em favor de técnicas instrumentais de dissolução de amostra, principalmente a digestão por micro-ondas. Por micro-ondas, né? Isso, exatamente. O problema é que o micro-ondas, apesar de ser uma técnica boa, eu acho que você vai abordar sobre isso, tem alguns tipos de amostras que você não consegue abrir, né? Por ser muito refratária, às vezes você tem que fazer 1, 2, 3 ataques, e aí você tem que ficar abrindo e fechando o vaso, e esse tempo é um tempo demorado. E quando a gente fala em micro-ondas, pessoal, às vezes a gente pensa, vem à memória o micro-ondas doméstico. Não é. Quando a gente fala micro-ondas, é um equipamento específico de laboratório que a digestão é feita em vasos fechados pressurizados. Então existe um aquecimento por micro-ondas, como no sistema doméstico, mas as amostras são posicionadas em um rotor e incide-se micro-ondas na amostra com uma mistura de ácidos e um pouco de água, e aí isso vai pressurizar até de 50 até 100 atmosferas. E aí existe um risco, porque tudo tem que ser muito controlado, feito com muito cuidado. Todo cuidado é pouco. E você tem a vantagem de processar várias amostras de uma vez, mas a hora que você vê o tempo de limpeza dos materiais, fechamento meticuloso dos vasos para não haver uma sobrepressão e um risco de explosão, embora os equipamentos tenham vários ali barreiras de segurança, e os fabricantes desses equipamentos vendem isso, comentam isso durante a venda. O tempo de resfriamento do sistema, que é maior que a gente está fazendo em pressão e temperatura ambiente. A gente acaba chegando muito próximo de um processamento aqui de várias amostras por fusão, né? Sim, às vezes até maior. O tempo que você gasta, às vezes, em micro-ondas, às vezes pode ser até maior. O problema que eu vejo que entre as duas técnicas, talvez não seja nenhum problema, né? A relação que existe entre as duas, essa técnica eu consigo fazer, no nosso caso da Sanem, eu consigo fazer 3 solubilizações de cada vez. Eu trabalho com 6 cadinhos de platina, então o que eu vou fazer? Eu fundo a 6, retomo 3, coloco para limpar, enquanto limpa estou retomando as outras 6. Então, esse tempo também é um pouco demorado. O micro-ondas, o Rodrigo já falou, você tem vários tempos, né? Tem o tempo de aquecimento, uma rampa, né? Aquece, faz a digestão e depois resfria. Esse tempo de resfriamento é um tempo maior do que aquele que normalmente é trazido pelos métodos por digestão de micro-ondas. Então, acaba demorando um tempo maior, né? Depois tem que lavar, descontaminar os vasos, assim como tem que ser feito no cadinho também e todo o material que a gente usa. Então, acaba sendo elas por elas. São técnicas muito complementares, né? A principal, realmente, não há como fugir desse aspecto. A fusão, ela aumenta o teor salino, isso para algumas técnicas acaba sendo um impeditivo, mas são técnicas complementares e mais do que deixar um procedimento registrado, a gente deixa aqui um legado, né, Wilson? Porque a gente tem observado, infelizmente, eu vou usar a palavra infelizmente, um endeusamento da digestão por micro-ondas, enquanto esses métodos, que são relativamente simples, estão sendo esquecidos. Sim. E aí as gerações mais jovens de químicos, de analistas, de laboratoristas,
eles às vezes acabam gastando mais para resolver um problema que poderia ser resolvido de uma forma menos custosa, como é que a gente fez aqui. Bem mais fácil. O que eu vejo é assim, pessoal, o ideal é você ter os dois, ter o micro-ondas e ter a técnica da abertura por fusão, ou outro tipo de abertura por via úmida. Se for o caso, né, se você puder ter um micro-ondas, compre um que é muito bom, né? Sim. Mas não abandone essa técnica, porque essa técnica abre algumas amostras que você não vai conseguir abrir pelo micro-ondas, né? Por mais que o cliente queira, você não consegue abrir. E com isso a gente fecha essa série de vídeos que descreve o processo de preparação de amostras. Foram bastante horas de preparação, bastante horas de estudo, e mais do que essas horas de preparação, foram anos de experiência do Wilson aqui, que ele está deixando como legado nesse vídeo aqui. Então eu agradeço a equipe de gestão do conhecimento, agradeço aqui ao Wilson, sem ele a gente não teria esse conhecimento. Espero que você que esteja assistindo faça bom proveito desse material, porque são anos de experiência acumulados. Esse tipo de informação não se encontra em livros, não se encontra em internet, não é um material de fácil acesso, de fácil disponibilidade. Então, coroa com chave de ouro, acho que essa série de vídeos que a gente está encerrando hoje. E um último lembrete também, pessoal. Hoje, existe uma tendência, a gente está aqui no meio de um laboratório químico. A gente vê, também com uma certa tristeza, os profissionais mais jovens muito focados na tecnologia. Mas todo esse processo de preparação de amostra, vocês vão concordar conosco nesse ponto, ele é extremamente manual. E, por ser manual, ele não significa que tem um valor menor do que aquele que envolve a tecnologia. Inclusive, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não sabe dissolver uma amostra. É o processo de injeção de amostra sólida em equipamento. Você não vai injetar o sólido lá dentro, a amostra é sólida, mas primeiro você vai dissolver, para depois você injetar, não é isso? Eu também aproveito para agradecer, eu também espero ter deixado um legado, né? E espero que essas pessoas que estejam vendo esse vídeo agora, principalmente os mais jovens, se interessem por aprender, porque é uma coisa que realmente está sendo esquecida, tá? Muito obrigado.